Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um tema de direito de família. Quem sabe, né, muitas pessoas aí do outro lado da tela também têm essas dúvidas que eu vou falar hoje aqui. O assunto de hoje é sobre testamento, para que serve, quanto custa, quem pode fazer, quanto que pode ser deixado através de testamento. Enfim, são diversas dúvidas que as pessoas aí que não são da área jurídica acabam tendo. E a gente está aqui para ajudar. Então vamos lá. Primeira pergunta, né? Que me chega. O que é um testamento, né? Bom, primeiro eu quero deixar claro o seguinte: o testamento ele evita, além dele garantir, claro, que seja feita a sua vontade, vai garantir que a sua vontade realmente seja feita, né? Vai deixar por testamento algo que ele tem vontade, para quem ele tem vontade de deixar, né? Ele vai evitar muitas brigas depois da morte desse autor da herança, né, no caso. Então, é bem recomendável, faz parte de um planejamento sucessório. No Brasil, como eu já disse em outros vídeos, nós ainda não temos uma cultura a respeito dessas questões que envolvem a morte. As pessoas têm muito preconceito e medo, acham que está agorando, que vai morrer, que não sei o quê, então nada disso. O planejamento sucessório, ele vai fazer com que a pessoa viva mais, porque ela vai estar tranquila, ela vai estar ciente de que a vontade dela vai ser feita, entendeu? Vai ser respeitada, então é uma bobagem. O planejamento sucessório é a forma mais correta de você deixar já, né, planejado tudo aquilo que você tem vontade com relação aos seus bens, né, e sabendo que isso vai ser cumprido, evitando brigas no futuro, que os herdeiros acabam se matando por causa de herança, as famílias acabam se destruindo, se desestruturando por conta disso, né? Então, vamos lá. A pessoa, né, o dono de um patrimônio, fica mesmo aquela questão, meu Deus, né, eu trabalhei, eu consegui com o meu trabalho, com muita luta, enfim, eu tenho aí, consegui um patrimônio, né, importante, e não gostaria de deixar, a Deus dará, né, de qualquer jeito, aí de repente os herdeiros acabam dilapidando tudo, vendendo tudo, acabando com tudo, né, ou não honrando, né, a herança dos pais. E ele gostaria que aquilo tivesse uma continuidade, de repente, né? Que aquilo se multiplicasse, que aquilo se fizesse bem para muita gente, né? Que, enfim, tem as suas vontades, suas preocupações. Então, por que não planejar como vai ser depois da morte, né? Poupando a família de brigas, de disputas, grandes disputas judiciais, verdadeiros combates na justiça, essa que é a verdade, né? E sem contar que tudo fica muito mais caro. Então, qual a principal forma, então, me chegou a pergunta de como resolver, como evitar esses problemas, né? E deixar detalhada essa partilha dos bens em um testamento, como é que se faz isso, né? Então, a melhor forma é um testamento. Existem vários tipos de testamento, a gente vai falar um pouquinho de cada um aqui, né? Mas o mais indicado, claro, que é o público, né? O mais indicado, e sempre acompanhado de um advogado, nunca fazer isso sozinho, sempre acompanhado de um advogado. Bom, além de você que vai deixar em testamento algum bem, né, além de você distribuir o patrimônio, na verdade, né, você serve também o testamento para registrar a sua manifestação de vontade, porque palavras o vento leva. Então, quando você faz um testamento público, ele fica registrado, ele tem fé pública, ele vai valer, vai fazer valer-se, né, entre os herdeiros e terceiros também, porque você pode deixar um patrimônio não somente para os herdeiros, e sim para um terceiro que não faz parte aí da linha de sucessão, né? Bom, vamos entender melhor como que funciona cada um dos testamentos, quanto que custa, né? Qual deles é o mais indicado, apesar de eu ter comentado do texto, já que na minha opinião, é o público, né? Então, o testamento é um registro de como uma pessoa, né, que ela quer a distribuição do seu patrimônio, né, depois que ela morrer. Então, ela vai deixar isso lá escrito, como que ela quer que seja distribuído o patrimônio dela. Então, o dono dos bens, ele vai assinar um testamento, né, ele é chamado de testador,
E através deste documento, né, ele vai decidir livremente o destino, né, de até 50% somente, não pode ser mais que 50% do seu patrimônio. Se você tem, a pessoa de repente tem um amigo muito querido, que, enfim, é de uma importância aí, uma relação de amizade muito grande, eu quero beneficiar um amigo, eu vou deixar 50% por escrito de tal, né, do meu patrimônio, tal, estipulado bonitinho para essa pessoa, né? Então, não necessariamente um parente, alguém, um dos herdeiros, né? E aí, a lei, ela obriga que a outra metade, então 50% do patrimônio, seja dividido entre os herdeiros necessários. E aí, quem são esses herdeiros necessários? Vamos aqui à pergunta. Quem são eles, esses herdeiros? Marido, esposa, filhos ou companheiro também. Eu falei marido e esposa, mas companheiro ou companheira. Os descendentes, que são os filhos, os netos e os bisnetos. Os ascendentes, no caso, avós, os pais, os avós e os bisavós. Esses são os herdeiros necessários. Então, a proporção, quanto que cada um vai receber da herança, depende da ordem preferencial que a lei diz. Então, nem todos são contemplados. Então, vai ter uma ordem. O pai faleceu, não deixou os avós já, né? Então, a pessoa falece, não deixou pais vivos, os ascendentes. Mas ela deixou filhos. Então, os filhos, eles vão receber em primeiro, entendeu? Então, assim, tem uma ordem a ser respeitada. Por isso que, obviamente, quanto mais a fatia do bolo vai diminuindo, quanto mais pessoas tem para receber, tá? Bom, sem um testamento, mas se eu não fizer testamento, aqui é a questão, se eu não fizer nenhum testamento, então tudo que a pessoa deixar será distribuído pelos critérios legais, ou seja, através do inventário, né? E isso pode levar a um processo judicial, uma demanda na justiça aí que de repente pode demorar bastante tempo e muitas desavenças na família e muitos gastos também financeiros aí, por conta da disputa entre os herdeiros, né? Então, mas aí a pergunta, olha, se a pessoa que faleceu não tiver herdeiros necessários vivos, né, aqueles herdeiros necessários que são marido, esposa, companheiro ou companheira, filhos, netos e bisnetos, pais, avós e bisavós. Então a pessoa não tem mais nenhum desses parentes, que são os herdeiros necessários. O que acontece? Ela não tem mais ninguém vivo e ela deixou um patrimônio. Então, por isso a importância de definir no testamento para quem ela quer deixar, vai dar o destino desse patrimônio. Por isso a importância do testamento. Bom, aqui, então quais são os tipos de testamento? Muitas vezes as pessoas não conhecem que não tem só um tipo de testamento, né? São três tipos de testamentos: público, que é o que eu recomendo, o particular e o fechado ou cerrado, que na lei também usa esse termo, cerrado. Cada um tem um grau diferente de confidencialidade, né? Ou seja, um é mais confidencial que o outro, ok? E tem algumas características específicas. Vamos falar um pouquinho aqui do que é um testamento público, que é o que eu recomendo, é o mais seguro, né? Porque ele tem fé pública, é feito no tabelionato, né? Lá no cartório de notas, e que é um cartório específico, né? Um cartório que faz esse trabalho. Então você, o testador, né? Aquele que vai fazer o testamento para deixar os seus bens, né? Para quem ele quer direcionar esse patrimônio. Então ele vai lá na presença do tabelião, né, com duas testemunhas, e para ser testemunha o que precisa, né? A pessoa não pode estar entre as que vão receber o patrimônio, né, e nem qualquer parcela, então a pessoa não pode ser nenhum dos beneficiários, essas testemunhas. Bom, apesar desse nome do testamento ser chamado de testamento público, ele é sigiloso. Isso é um nome que se dá porque ele é feito através de uma escritura pública, é feito no cartório de notas, mas ele tem sigilo sim. Tá? Apenas o tabelião e as testemunhas é que ficam sabendo do que está escrito ali, do conteúdo do testamento. Tá? Fica um registro lá nos cartórios de que a pessoa deixou um testamento, né? Mas o conteúdo ele só é revelado quando essa pessoa falecer.
né? Depois que ela faleceu, que aí as pessoas, os herdeiros vão apresentar a certidão de óbito, né? E aí do testador, aí sim que o conteúdo é aberto, assim, ficar à disposição das pessoas, para as pessoas ficarem cientes ali do conteúdo do testamento. E por que que tem que ser sigiloso? Por que que esse testamento, essa forma de testamento público feito em cartório, o conteúdo dele tem que ser sigiloso? Para evitar conflito. Porque imagina, nesse testamento a pessoa pode reconhecer paternidade de filho também. Assim, de repente ele teve um homem que teve um filho fora do casamento, e aí nesse testamento ele está reconhecendo esse filho. Então imagina a guerra que vai dar na hora que abrir esse testamento. Então por isso a importância de ser sigiloso e só ter abertura quando a pessoa faleceu. Então faleceu, já morreu, deixa o barco rolar agora aí com os herdeiros nessa questão, né, dessa novidade aí que ficou no testamento. Então, o segredo sobre o conteúdo também é para preservar, né, essa possibilidade de o testador, de repente, não só isso, né, de evitar o conflito, também o testador ele pode mudar de ideia. O testamento é legal porque hoje eu estou pensando assim, hoje eu quero deixar assim, dessa forma, destinar os bens desta forma, mas de repente, daqui um mês, daqui 2, depende do que acontece, eu posso mudar de ideia. Ou aquele bem que eu tinha deixado, um dos bens, de repente eu preciso vender. Então eu posso modificar, eu posso não mais deixar. Então esse testamento ele pode ser alterado a qualquer momento, diferente da doação. Uma vez doada, não tem mais como se arrepender, falar, me arrependi, não vou te doar mais isso aqui não. Então não pode, tá? Mas no testamento é legal porque você pode fazer isso. Você pode, se você mudar de ideia, você altera o conteúdo do testamento, tá bem? Então, o cartório é obrigado a respeitar, manter o sigilo desse documento, né? E a lei não impede que o testador, aquele que está fazendo o testamento, ele não impede que ele conte para quem ele quiser que ele fez um testamento, que o conteúdo do testamento é X, Y, Z, entendeu? Normalmente é o advogado que acompanha que vai estar a par disso tudo, né? E tem também o dever de profissional e de ética profissional de sigilo, tá? Mas aquele que faz o testamento público em cartório, ele não é impedido de comentar isso com ninguém, não. Ele pode fazer, ele pode comentar sim sobre o fato dele ter feito o testamento público, inclusive sobre o conteúdo do testamento público, e não é impedido de comentar. E muitas vezes, como eu disse, é o advogado que vai estar ciente disso tudo, porque lá na frente, quando a pessoa falecer, né, vai abrir a sucessão, o inventário, vai constar lá o testamento. É bom que outras pessoas saibam, se bem que quando você vai fazer o inventário, obrigatoriamente você tem que pegar, providenciar a certidão no colégio notarial, uma certidão desse colégio notarial, onde comprova a existência ou não de testamento, né? A pessoa faleceu e deixou o testamento, então com essa certidão vai vir escrito, olha, faleceu e deixou, ou faleceu e não deixou o testamento, ok? Bom, testamento particular. Esse testamento particular, ele é feito sem certidão de cartório, né? Então não precisa estar assinado por não precisa estar registrado no cartório, mas ele precisa estar assinado por 3 testemunhas. Mas da mesma forma, essas 3 testemunhas, elas não podem ser, nenhuma delas podem ser beneficiárias do testamento, do testador, tá? Então, a vantagem é que ele é mais barato, claro, você não vai pagar, a pessoa não vai pagar emolumentos para o cartório, taxa, honorários de advogado, nada disso, né? Não vai pagar, né? Porém, não é seguro, né? É um documento que não tem registro, um documento não é registrado publicamente, se ele sumir, né? Se alguém tacar fogo, né? Destruir o testamento a qualquer momento. Então, assim, é muito mais complicado. É um testamento que não é tão seguro, digamos assim, né? Pode se perder, né? E a vontade do testador não vai ser respeitada. E o outro, por último, né? O testamento fechado ou cerrado, que é o nome que se dá na lei, também um dos nomes, né? Ele envolve um ritual, né? Um ritual que confere um charme, né? Na confecção desse testamento, né? Mas ele é pouquíssimo recomendado, né? Então, como o testamento, assim como o testamento público, né? Ele precisa ser feito
no caso, né, o cerrado, ele também precisa ser feito no tabelionato de notas, lá no cartório de notas, e na presença de duas testemunhas que, como eu disse, não pode ser beneficiárias do conteúdo lá do testamento, tá? Então ninguém, além do próprio, aí nesse caso ninguém vai saber do conteúdo, além do próprio testador, tá? Ninguém fica sabendo o que está escrito ali. É um envelope, né, com o documento, ele é costurado, né? O nó da linha é lacrado com cera, é bonito até, mas assim, não vejo, não é usado, um pouco usado, e também não vejo uma segurança como o testamento público, né? Então, ele é lacrado com cera, né? E com carimbo do cartório, né? E fica um registro. Tem um registro público de que existe um testamento cerrado, um testamento fechado, né, em nome de uma pessoa. Aí depois da morte, esse envelope é aberto por um juiz na frente dos herdeiros. Então é mais uma questão de formalidade, né? Tem um charme aí envolvido em tudo isso, tá? E esse lacre não pode estar violado. Se estiver violado, perdeu o valor, né? Então ele vai ser considerado nulo se esse lacre da cera, o carimbo lá do envelope, o lacre, ele não pode estar violado, senão ele vai ser considerado nulo. Constatar, né, de repente constatar alguma irregularidade nesse documento também vai ser considerado nulo. Então, por exemplo, uma irregularidade também, além dessa da questão que não pode ser violado o lacre, uma irregularidade né, não seria, no sentido de que o testador, ele não pode deixar mais que 50% do seu patrimônio, ele tem que reservar 50% para a legítima. Então, se ele fez o testamento deixando 100% do seu patrimônio para uma pessoa, então é considerado nulo, porque ou 60%, passou dos 50%, então é considerado nulo porque ele não preservou a legítima, que é 50%, tá? Bom, por isso que o testamento fechado, ele é muito raro, quase você não vê isso na prática, né? Eu mesma nunca vi um testamento cerrado, um testamento fechado aí. Então, tá crescendo no nosso país, as pessoas estão aceitando melhor essa ideia de deixar em testamento, né, um patrimônio de sua vontade, a forma como quer distribuir os seus bens. Isso está sendo uma prática, de repente, agora mais comum, digamos, né, do que anos atrás, né? As pessoas estão se preocupando mais em fazer o planejamento sucessório, o que é bom para todos os envolvidos, né? E os maiores, né, que me chegou uma pergunta aqui também, de quem é que pode fazer um testamento? Somente os maiores de 16 anos. A lei exige, sim, que ele tenha pleno discernimento também, né? Então, maiores de 16 anos, que tenha pleno discernimento, né, no momento que está fazendo o testamento, né? Ela precisa estar em condição de saúde perfeita, lógico, física e mental, né? Para que permita se manifestar ali a sua vontade de forma consciente e segura, né? Tudo mais. E se você tiver dúvida aqui, como também uma questão, mas eu tenho dúvida se essa pessoa está bem aí, saúde mental dela, não sei se ela tá com a saúde mental perfeita, né, tá fazendo esse testamento aí, eu tô com dúvida, né? Surgiu a dúvida na questão do discernimento dessa pessoa que está fazendo, né, o testador, no caso, né, que está fazendo, então ele pode ser anulado também, na dúvida, né, de uma questão aí da saúde mental, não tá discernindo muito bem, então esse testamento vai ser anulado, ok? Então, recomenda-se sempre o quê? Que um médico, ele, né, ateste a capacidade, ele vai atestar a capacidade daquela pessoa que está fazendo o testamento, o testador, né, dizendo que ela está em plenas condições, né, de exercer os seus atos da vida civil, enfim, aí tem os termos técnicos, termos médicos técnicos, né, que vai constar nesse atestado, esse médico habilitado, né, o seu CRM direitinho, enfim, vai formalizar isso através de um atestado médico, dizendo que a pessoa está capaz, né, tanto fisicamente como mentalmente, tá com a saúde perfeita, tá com o seu discernimento também não está prejudicado, nada disso, tá? Aí, assim, também, mas
doutora Márcia, eu preciso mesmo de um advogado para fazer um testamento, né? Então, assim, não é que o advogado fica, eu quero pegar um trabalho, né? Eu quero fazer o testamento para ganhar honorários, não é nada disso. Não precisa de um advogado, né? Porém, é recomendável, porque a pessoa sozinha não vai saber fazer direito um testamento, né? A orientação de um advogado é primordial para valer os seus direitos de forma correta, né? Então, o problema é a questão que pode surgir, né? O momento que você não tem orientação, pode surgir situações de inconveniência, né? Situações complicadas. Então, para não ter o seu testamento anulado, é importante sim você ter a orientação de um advogado, sempre especialista, um advogado que vai garantir que o seu testamento vai ficar perfeito, né? Vai fazer garantir ali, valer os seus direitos, fazer valer a sua vontade, né? Então é importante sim que você tenha o acompanhamento de um especialista, no caso um advogado da área da família, né? Que vai fazer com que o seu testamento seja válido, né? E com relação à documentação, né, é necessário, claro, a documentação de identificação, né, os documentos pessoais, bem como das testemunhas, então daquele que é o testador, bem como das testemunhas, e também importante, né, sempre lembrando que essas testemunhas, elas não podem ser beneficiárias do testamento, né, e não podem ser herdeiras também, eu não tinha dito isso, então não podem ser herdeiras e nem beneficiárias desse testamento, tá? Bom, olha, e aí o cartório de notas também vai passar com referência à lista da documentação que é necessária juntar, né, do patrimônio que vai ser deixado em testamento, né, matrícula de algum imóvel que a pessoa vai deixar. Enfim, cada tabelionato trabalha de uma forma, pode ser através de agendamento, né, dessa sessão aí você vai agendar um dia para ir até lá para fazer, as pessoas que têm que estar presentes para assinar e tudo mais para acompanhar, tá? Quanto custa, né, também outra questão, quanto que custa para fazer um testamento? Então, assim, o valor ele tem uma variação de estado para estado, então cada estado tem um valor. De acordo com uma pesquisa, em São Paulo, um testamento público ou fechado, ele custa em torno, ele não chega a R$ 2.000, né? Mas ele tem também, incide aí o ISS, que é um imposto municipal, né? E o preço, na verdade, é fixo, não muda conforme o tamanho do patrimônio. Não importa se você vai deixar um patrimônio de R$ 1.000.000, né? Então, tem um parâmetro, né? Não pode ser mais que 5% do imposto ISS também. Mas isso o cartório, quando é o momento certo, juntamente com o advogado, isso tudo vai ser esclarecido, a pessoa vai ser informada com relação aos gastos, né? Mas com certeza vale muito a pena, sai bem mais barato do que você deixar isso para ser resolvido de pessoa, né? Os herdeiros resolverem isso numa demanda judicial. Tá bem? Se você mudar de ideia, né, o testador mudar de ideia, ele pode rever, ele pode mudar o testamento, isso eu já comentei para vocês, que me perguntam também se é definitivo o que você pôs lá em testamento. Não, não é. O conteúdo do testamento pode ser mudado, ele pode ser modificado ou revogado a qualquer momento pelo testador, tá? Bom, o principal objetivo do testamento é deixar, né, o bem para quem a pessoa tem vontade de deixar, né, distribuir o patrimônio da forma que ela melhor entender, respeitando sempre a legítima, que é os 50%, né? Mas também serve para outras vontades do testador, como eu comentei até na questão do reconhecimento de paternidade, né? Ou também pode ter uma condição, olha, eu vou deixar essa casa para o meu filho, né? Porém, isso vai ficar condicionado a uma graduação, ele vai ter que ter uma formação, vai ter que se formar na faculdade para poder receber esse imóvel. Entendeu? Então pode deixar condições para aquele que receba, né? Pode exigir, então, como eu disse, né, esse exemplo direito a um apartamento para uma pessoa se ela assumir, agora um outro exemplo, eu falei da faculdade, mas também um outro exemplo muito bacana e também muito atual, a pessoa fala, vou deixar esse apartamento para José, porém José assume o compromisso de cuidar do meu cãozinho, meu animal de estimação até o fim da sua vida. Entendeu? Então, tem essas condições que o testador pode deixar aí no testamento, né?
E o testamento vital também é uma questão hoje em dia com muitas mortes acontecendo com referência a esse vírus, né? Ficou um pouco longo esse vídeo, mas tudo faz parte do testamento, vale a pena falar. O testamento vital ou vidal, né? E é quando uma pessoa, ela expressa a sua vontade nos casos que ela está numa situação extrema da saúde, né? Tá com um problema muito sério de saúde, vai falecer e aí ela fica pensando o que ela pode fazer enquanto está viva, né? Por exemplo, ela sabe que a vida dela vai ser só prolongar sofrimento ligada em aparelho. Então, esse testamento, ela através de advogado também, né? Pode fazer sozinho, mas é importante ter essa orientação, né? Ela pode deixar também já estipulado a sua vontade com relação a isso, né? Se ela quer que continue ligada nos aparelhos ou não, tá? É um assunto bem delicado que a gente vai abordar melhor em outro vídeo, tá? Porque é um assunto é um assunto para a gente conversar em outra oportunidade. Tá ok? Mas pessoal, basicamente era isso que eu tinha para dizer para vocês. Espero que as dicas, né, tenham ajudado. E se tiver alguma questão, alguma pergunta, pode deixar nos comentários que eu faço questão de responder a todos vocês. Muito obrigado por estar aqui no meu canal, por estar assistindo os meus vídeos mais uma vez e até o próximo vídeo.